Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando aí mais, ah, me dando mais um minuto aí da sua audiência, da sua atenção. Desde já, muito obrigado. Sem fazer muita enrolação, vamos direto aí para análise. Barcelona e Atalanta, pós-jogo. Última rodada de Champions League. Agora tá tudo definido, tá tudo morto, tá tudo matado, morto. Então, é, esse vídeo aqui vai passar tanto por uma análise do jogo. O jogo com certeza não foi nada fácil, né? Com certeza que a gente está com uma situação semelhante, parecida, 2-2, meio no molde do que aquilo que a gente já estava pensando mesmo. Jogo difícil, Atalanta um time muito físico, time muito bem trabalhado, muito consciente do que quer fazer, e sabia muito bem as maneiras que tinha para machucar o Barcelona e realizou com certeza aquilo que tinha planejado, aquilo que era o plano de jogo. Então, apesar na minha opinião, já vou logo dizer, mau jogo do Barcelona, também tem que saber reconhecer o mérito aí do adversário e, e falar que é um bom time, de fato, é um time que tem proposta, que sabe muito bem o que quer fazer e conseguiu fazer aquilo que queria, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto da análise, não é um ponto muito positivo. Essa análise aqui, para falar a real, ela vai variar um pouco de pontos negativos, pontos positivos. Ah, um jogo de 2-2, por mais que tenha todo o contexto de já ser um jogo que meio que já está feito, já está pronto, né? Ah, tem ali esse componente, né, que a gente já estava classificado, era só questão de definir quem que era primeiro, quem que era segundo, no nosso caso. Então, isso também tem que entrar na conta, né? Talvez seja ali um jogo que talvez os jogadores mesmo acabem escolhendo meio para se poupar, mas não sei se deveriam, sinceramente, porque tem um time que tem a vontade de jogar, tem o seu estilo de jogo muito marcado por isso, esse time é a Atalanta, né? Então, esse primeiro slide aqui eu separei para falar, né, sobre a questão da posse de bola, né? Reparem aí que eu deixei propositalmente separado aí só o primeiro tempo do jogo, né? Porque muito vai se basear em cima disso. Por mais que nós tenhamos tido aí, segundo a SofaScore, 71% de posse de bola contra 29% só da Atalanta, com certeza não foi um primeiro tempo dominante do Barcelona, que o Barcelona conseguiu executar muito do seu plano de jogo e de fato levar perigo, né? Ah, não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi uma posse de bola que foi muito manipulada pela Atalanta e por aquilo que é a armadilha da Atalanta, que vou até falar mais tarde, reforçar, né, porque eu já falei isso bastante no pré-jogo, como que essa Atalanta marcava e toda a questão da marcação individual e seus desafios, né, mas vou só dar uma reforçada no título. A gente teve a bola, mas a verdade é que a gente não soube muito bem o que fazer com ela. Os jogadores que ali estavam não conseguiram encontrar soluções para para machucar, para atacar a Atalanta. Essa que é a verdade. E aí por isso que ficou uma sensação estranha, um jogo meio que por mais que a gente tenha a bola, não foi um jogo confortável, em praticamente nenhum momento do primeiro tempo, né? Em parte aí porque a Atalanta conseguia muito bem travar o Barcelona, essa que é a verdade. Não permitiu o jogo com os meias, não permitiu que o jogo acontecesse fora ali do que eles queriam, né? E o Barcelona nem, na minha visão, nem se esforçou muito para fazer um jogo que incomodasse, que furasse um pouco aquilo que eram as intenções da Atalanta, né? Então, o Barcelona meio que por mais que tenha tido a bola, ele se deixou dominar. É isso que eu quero dizer, no final das contas. A gente se deixou dominar por aquilo que eram as intenções da Atalanta, né? E, bom, os próximos slides vão passar bastante por isso, por mostrar aí, por exemplo, como que realmente a gente se deixou dominar, né? Como que o jogo se passava muito mais no,
no nosso meio campo e na intermediária ali no meio, né, no meio, no caso meio, ah, do que no campo dele, né? Que mostra duas coisas. Mostra como eles foram eficientes nessa pressão e como a armadilha deles deu certo, né? E como também o Barcelona tocou poucas vezes no seu próprio, tocou poucas vezes no campo do adversário. Ou seja, como conseguir conectar pouco as jogadas. Foi um problema também que eu identifiquei muito forte. A Barcelona tinha muita dificuldade de conectar as jogadas, de fazer as jogadas saírem, e por isso também que a sensação era de um domínio, um controle muito forte de jogo por parte da Atalanta. Bom, agora vamos falar um pouco da armadilha. A armadilha que a Atalanta parece ter montado, ou que montou, e que o Barcelona, para falar bem a verdade, se deixou montar. Eu vou usar aqui as próprias ferramentas do PowerPoint mesmo. Vamos ver se eu consigo falar um pouco disso, né? Ah, então, a marcação da Atalanta não era novidade para ninguém. Já são quase 10 anos de trabalho do Gasperini. São quase 10 anos usando a mesma tática, as mesmas estratégias, né? Marcação individual muito forte, as perseguições individuais muito fortes, né? E, assim, naturalmente, quando você tem jogadores fazendo perseguições muito longas, muito fortes, você vai ter, primeiro, um jogo muito físico, segundo, um jogo que você vai induzir o adversário a jogar com o goleiro, né? Ah, isso vai ser uma coisa que dá até para perceber no momento que a gente for analisar ou jogar um pouco dos nossos olhos na partida do Chesney, especificamente. Ah, mas também fala muito sobre o que é aquilo que a Atalanta queria que acontecesse no jogo e foi muitas vezes o que aconteceu. A verdade é essa, né? Então a bola vinha, eu vou tentar mostrar aqui com o mouse, né? Vou tentar usar o mouse. Então tem aqui a bola aqui, certo? Meu mouse é a bola está aqui com o goleiro, certo? A saída de bola curta está muito bloqueada porque você tem jogadores muito preparados aí para saltar a pressão, né? Já para constranger, caso a bola entre aqui no zagueiro. Ah, primeiramente que não é a nossa zaga mais, não era no caso a nossa zaga mais construtora, né? Era Araújo e Eric Garcia. Por mais que o Eric Garcia tenha assim uma qualidade para construir, ah, não sei se é tão bom quanto é Inigo e Cubarci, né? Cubarci que no caso descansou por opção técnica, no caso nem descansar conseguiu descansar direito, essa que é a verdade, porque teve que entrar no meio do jogo e, ou seja, só conseguiu descansar um pouco, né? Mas vamos lá, vamos voltar aí para como funcionava essa armadilha, né? Então você tem uma marcação individual muito forte. Quanto mais próximo da bola, era mais marcante ainda. Dava para você ver claramente aquilo que o time queria fazer, né? A ideia era que a bola podia até talvez iniciar, tal, fazer uma circulação, só que daí a bola voltava aqui no goleiro, né? O importante era a bola tinha que voltar para o goleiro para que ele tivesse a função de escolher para onde que o time ia jogar. Na verdade, não podia nem muito escolher, porque pela lógica, todos os jogadores que estavam aqui próximos do goleiro já estavam marcados, né? Então, a Atalanta teve esse mérito de saber induzir o homem livre, né? Ou seja, aquele cara que teoricamente é uma vantagem você tocar a bola para ele, mas que na verdade nesse caso nem vantagem era, porque a bola ela podia ser tocada aqui longe, no caso. O passe seria longe. Só que o que que isso significa? Significa que se a bola vem de longe, significa que ela vai passar mais tempo no ar. Esse tempo é usado pelo jogador que está na marcação. Ele vem reduzindo, vem reduzindo, vem reduzindo o espaço. E aí quando a bola está perto, ele está perto aqui já também, dá o bote, recupera a bola. Então essa foi a armadilha que a Atalanta fez no jogo.
preparou para o jogo, né? Induzir o homem livre por fora e foi a armadilha que deu certo, né? Vamos agora olhar para a partida do Chesney especificamente, né? Ah, então aqui a gente percebe. Aqui eu fiz um comparativo dos dois jogos do Chelsea na Champions League, né? Tendo eles à direita o jogo contra o Benfica e à minha esquerda aqui o jogo contra a Atalanta, né? Então a gente vai primeira coisa que a gente vai olhar, né? A gente vai olhar aí para os toques, as ações com bola, né? Então a gente percebe aí que no jogo contra o Benfica o Chelsea teve 33 ações com bola, 33 para um goleiro. Dependendo do goleiro que você tem, é interessante. Mas são poucas ações, isso que é verdade. É claro que cada jogo tem o seu contexto e tudo mais, mas quando você vem aqui para o jogo de hoje, você vê que as ações com bola do Chelsea mais que dobraram, no caso, né, foi de 33 para 73, você percebe que ah, isso não foi algo que só aconteceu. Não, era algo proposital, era algo que a Atalanta mesmo tinha pensado para o jogo, né? A mesma coisa acontece quando você olha a quantidade de passes longos, né? Passes que foram forçados, no caso. No jogo contra o Benfica, 3. E ele acertou 1. No jogo contra a Atalanta, 9. Ele acertou 5. Não é uma média até que ruim, mas por vezes o acerto dele não significava também o sucesso da jogada, porque tinha aquela questão de ele acertar a bola no seu companheiro, mas às vezes também já sofria uma pressão, já era complicado, já não vinha aquela bola redonda, né? E, cara, isso dificulta muito. É uma bola longa, é uma bola difícil de você dominar, porque a bola vem forte, vem variando, é difícil de você ter o controle ali da bola, né? Bom, então, dito isso, como o Chesney jogou sob pressão e tudo isso, vamos agora para o próximo. Apesar disso, ah, apesar desse domínio e tal, é preciso saber também falar uma coisa. Primeiro tempo do jogo foi um primeiro tempo muito estudado, né? O que quer dizer isso? Foi um primeiro tempo que não aconteceu muita coisa, né? Ah, quer dizer que, por exemplo, por mais ali que você tenha uma igualdade e um volume de finalizações baixo, ou 3 finalizações em 45 minutos, 6 no total, 3 para cada lado, cara, é uma quantia baixa de finalizações, né? Duas no alvo ainda do Barcelona e uma da Atalanta, né? É um volume de jogo baixo, de finalizações baixas, que mostra como que o jogo era um jogo estudado, de pouco espaço, pouquíssimo espaço, e até a dificuldade mesmo que o Barcelona tinha de chegar na área do adversário, né? Vamos lá. Aqui eu me dei ao luxo, me dei a ousadia de, né, já faz algum tempo que a gente está falando um pouco sobre atuações individuais, mas eu coloquei esse título aí que é um tanto quanto ousado para esse slide. Procura-se. Coloquei esse título porque a verdade é que, em parte por conta do estilo de jogo, em parte, eu até acredito por conta de um desempenho abaixo mesmo, o Pedri hoje não esteve nos seus melhores dias. Não foi um dia do Pedro como Pedro, né? Que é aquele cara que vai, que dá o ritmo, que distribui o jogo, tem aquela capacidade que a gente conhece muito bem, né? Ah, hoje, né, coloquei à direita aí o que é a média dele de passes na temporada e coloquei principalmente no destaque aí as ações que ele teve no jogo, né? Então, cara, um cara que toca 71 vezes na bola, por média, isso levando em conta já contexto de Champions League. Então, 71 toques na média, contexto de Champions League. Tocar apenas 51 vezes, né? De 71 para 51, parece que não é tanto, mas faz diferença. Ah, outra coisa também, a gente percebe aí pelo próprio mapa de ação.
não teve muita chance de atuar por dentro, né? O Pedri é um cara, ele era o cara que tinha essa função de receber essa bola por dentro, pegar essa bola para si e driblar a primeira marcação e desfazer a primeira marcação, como ele já tinha feito em outros jogos. A gente já viu ele jogando assim, tendo essa função de pegar, atrair, driblar o marcador a partir de condução, quebrar a linha com condução e depois ainda pifar com passe. Mas hoje, infelizmente, não esteve nos seus melhores dias, por isso também procure, né? Bom, e um a gente procura, o outro a gente acha. Essa que é a verdade. É impressionante. Aqui esse vídeo já vai ficar um pouco mais longo do que eu imaginei que ficaria no início, mas não tem como não se falar dessa partida que fez Lamine Yamal. Esse moleque é impressionante. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que o jogo fica grande, ah, que o jogo fica difícil, e tanto isso falando em contexto de Euro, quanto falando também em contexto de Barcelona, que o jogo fica grande e o Lamine, ele não se esconde do jogo, ele cresce junto com o jogo. Ele chama o jogo. O jogo parece que vem para ele. Ele quer jogo. Quando o jogo tá difícil, ele percebe que é um jogo para ele, né? E também, vamos falar bem a verdade, é um jogo que também que, no caso dele, que é um cara muito forte num contra um, que era um cara a gente conhece muito bem, que é letal nesse sentido. Ah, então, ter só um cara, de certa forma, só um cara para te marcar, pro Lamine Yamal, isso é um prato cheio, né? Tanto aí que você vê, ele tentou 5 dribles, acertou 4. Ele teve 12 duelos totais, ganhou 9. Cara, isso, outra coisa marcante também, ele tocou na bola, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Ele perdeu a bola, a- ele tocou na bola 77 vezes. Ele perdeu a bola 13. Então, mostra muito daquilo que é o Yamal. É um cara que quando a partida cresce, esse moleque deixa de ter 17 e parece que ele passa a ter, sei lá, 32, 35, 37 anos. Ele cresce junto com o jogo. Ele não sente pressão. Ah, e ele consegue, a partir da sua personalidade, seu drible, né? Não só driblar e jogar o adversário aí para um lado para o outro, mas também manter a bola sob seu controle. E isso é o que, na minha opinião, é uma das coisas que torna ele fenomenal, né? Bom, mas dito tudo isso, todos esses elogios feitos, vamos voltar aqui para aquilo que é o jogo. Para falar sobre um cara que fez falta, sem dúvida nenhuma. Ah, é óbvio que trabalhar no terreno do si. Trabalhar no terreno do si é uma coisa que é muito simples, é muito simplista, né? Mas a gente já viu isso. O bom do Barcelona, na minha opinião, é que a gente já viu muitas coisas. Já vimos acontecerem muitas coisas, né? Então, para o jogo de hoje, foi um jogo difícil, foi um jogo duro, um jogo que alguns dos nossos jogadores não jogaram muito bem, e que até talvez por isso que o desempenho não tenha sido lá aquelas coisas. Mas a gente sabe que tem de onde tirar. Que daqui a um mês, ou vai, não sei quanto tempo que vai durar essa lesão em Daniel. Mas se a gente jogasse esse jogo com o Daniel, é isso que eu quero dizer. Eu tenho certeza que o jogo seria completamente diferente. Não só pela questão da possibilidade de ele jogar como falso 9, ah, que a gente já viu que é uma possibilidade, né? Ele joga como falso 9, dá mais liberdade, gera mais infiltração de um, de outro, e vem mais e jogam mais em associação e tal. Não fica um jogo tão estático, tão marcado como esse jogo acabou sendo, né? Por mais que um dos gols seja com o Leva saindo da área e jogando fora da área, foi uma coisa que faltou, na minha opinião. A gente precisava de mais volume de jogo no centroavante ali, menos um referência jogando de costa com o zagueiro, no contato com o zagueiro, e mais
um cara ali de mobilidade para justamente fazer o jogo rodar e fazer o jogo acontecer, né? Na minha opinião, foi uma coisa que faltou e que o Dani Olmo podia agregar e por isso ele fez falta. E agora, ah, já falamos bastante sobre o jogo. Esse vídeo já está com 20 minutos, já é um bom tempo para um pós-jogo. Mas vamos comentar um pouco sobre o que é o que está por vir, né? Então, já tivemos aí 7 jogos, são bastante jogos na Liga dos Campeões, mas é agora que a cobra fuma. É agora que o negócio fica de verdade, né? É claro que eu estou gravando esse vídeo antes do sorteio, né? Então, quando sair o sorteio, eu estou até pensando em fazer um vídeo analisando os confrontos, né? E aí ver também o chaveamento e tudo mais, fazer bonitinho. Mas não posso deixar de comentar um pouco daquilo que são alguns fatos interessantes sobre esse possível chaveamento, né? Então, os nossos adversários possíveis são Mônaco, Brest, Benfica e PSG. Dos quatro, só um a gente não enfrentou ainda. E de verdade, eu acredito que é o que eu menos gostaria de enfrentar. Ah, então, vamos lá, vou tentar colocar em uma ordem, um ranking aí, os, os times que eu gostaria e que eu não gostaria de enfrentar, tá? Eu acredito que o time que eu mais gostaria de enfrentar desses quatro é o Brest. Time francês, time muito forte fisicamente, talvez até poderia ali oferecer alguma ah, resistência, alguns momentos de desconforto para o Barcelona, ah, por ser um time físico e por provavelmente ter algumas mudanças de contexto. Mas foi um time que a gente já jogou contra, já fizemos 5, então eu acredito que dos males ali é o menor. Outros também francês, detalhe aí que a gente vai ter pela frente muito provavelmente um francês, porque são 3 franceses e apenas um português. Então, né, tem esse fator também. Mônaco. Mônaco foi a nossa única derrota na competição. Mas também a gente tem que lembrar o contexto que foi aquele jogo e como que a expulsão e tudo mais afetou o jogo, né? Ah, então, por mais que a gente já tenha tido uma experiência, mas minha experiência não tão boa, apesar da derrota, eu acredito sim que o Mônaco seria o nosso segundo adversário mais fraco aí para se enfrentar. Ou o segundo, meu segundo favorito para enfrentar. Benfica, vamos já para entre os quatro já seria o segundo, né? Foi um jogo maluco. Foi um jogo completamente doido. 5-4. Aquele 5-4 foi um jogo maluco e um jogo que honestamente eu não gostaria de ter que revivê-lo tão cedo na, na Liga dos Campeões. Não me, não me atrai. Porque se em um momento a gente joga a moeda pro alto e a moeda cai pro nosso lado, beleza. Mas quando a moeda cai pro lado dos caras, não é tão legal. Apesar de que o jogo contra o Benfica também foi um jogo de muitos erros pontuais, tanto da nossa parte quanto da parte dele. Então teve os erros do Chesney, teve o erro lá do Trubin, né, o goleiro dos caras, então o nosso goleiro errou, o goleiro dos caras também errou. Foi um jogo de muito erro ali, eu não sei se. Mas também foi um jogo incômodo, sejamos sinceros. Foi um jogo bem chato, assim, em relação principalmente à questão de dar ritmo ao jogo, controlar o jogo, que é aquilo que o Barcelona geralmente quer fazer, né? O modo como o Barcelona gosta de controlar os seus jogos, que você rode a bola para um lado, roda a bola para o outro, roda a bola para um lado, roda a bola para o outro, e aí vai lá e dá uma verticalidade, corre, faz pressão e tal. Não foi isso que a gente conseguiu fazer. A gente tentou muitas vezes, mas não conseguimos. Nesse jogo contra o Benfica, na minha visão. Foi 5-4, foi um placar espetacular, foi um jogo espetacular. Para quem está assistindo, para quem está jogando, cara, quem jogou aquele jogo com certeza sabe que poderia ter caído para lá, poderia ter caído para cá, sem dúvida.
E agora PSG, né? PSG, vou deixar aqui como o time que eu menos gostaria de pegar. Eu não sei, sinceramente. Eu até assisti alguns jogos de PSG, assisti o jogo do 4-2 contra o City, assisti o jogo contra o Bayern, estava assistindo também o jogo ali do campeonato francês. Algumas coisas que eu já consegui perceber é que é um time que tem um meio-campo muito bom, excepcional. Um meio-campo que tem Vitinha, tem Fabian Ruiz, tem João Neves. São jogadores espetaculares, é um meio-campo que tem muito, que conhece muito, que sabe muito bem controlar o jogo, controlar os tempos do jogo. Ah, Na minha visão, posso estar completamente enganado, mas me lembrou um pouco o modo como jogava o próprio City do Guardiola na temporada que ganhou a Champions. Eu tendo a fazer um estudo ah, mais concentrado, mais focado quando eu, se eu precisar fazer um estudo mesmo para a partida, mas a sensação que me deu foi essa. É um time que sabe muito bem rodar a bola, que vai saber usar os pontas para atrair para um lado, para jogar para o outro, e aí inverte de um lado com o meio, inverte do outro lado com o meio, não sei o que, tal. Um time muito difícil, muito chato, que sabe também pressionar, sabe jogar incomodando, sabe jogar com bloco alto. Ah, e não me parece uma boa ideia jogar contra esses caras. Não me parece. É um time também que está em viés de alta na temporada, está em crescimento. E, bom, ah, essa é a análise mais ou menos bem por cima mesmo. Não tem muito de tática aqui, são mais algumas sensações. Mas vamos ver o que sai na sexta-feira, quais que são os confrontos, de ah, quem que vai pegar quem aqui, quem que vai jogar contra quem vai ganhar, né? Ah, Tem muita coisa aí que pode acontecer, né? Ah, Bom, é isso. Esse vídeo já está com quase meia hora. Queria que fosse um vídeo um pouquinho mais curto, admito. Mas muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça aí de deixar um comentário, deixar o seu like, seu dislike, seu engajamento. Estou fugindo aqui do enquadramento. Mas seu like, seu dislike, seu comentário, sua sugestão de nome. Parece muita coisa de vagabundo. Toda vez que eu venho aqui eu vou pedir a sugestão do nome. Mas é porque realmente todos os nomes que eu estou pensando, que eu tô tal, não me parecem nomes muito bons, nomes marcantes. Então se você aí tem alguma sugestão de nome, se você tem alguma dica, pode falar aí, não tem vergonha, não tem ideia ruim, tá bom? Então, só reforçando de novo, deixe seu like, seu comentário, sua inscrição e é isso, beleza? Muito obrigado, valeu, falou e fui.